É a empresa de US$ 1 bilhão de uma pessoa, né? Tá chegando. Ela agora Tem tem 4 seis, pequenos. quatro, é. Os primeiros 6 SaaS que eu construí, assim, fracassaram de um nível de nem não ter nenhum cliente, assim. Construindo com o público, então se eu fizer alguma coisa errada, ou pisar na bola, ou só pensar em dinheiro, por exemplo, o público vai te cobrar, cara. Eu tenho a ambição de ter 100 colaboradores, ganhar 100 mil por mês e ajudar 100 pessoas. Essas eram as 3 tópicos, assim. Tudo isso só vai valer se eu, de fato, estiver ajudando as pessoas, assim, e ter um propósito maior, assim. Eu acho que essa é a parada. Antes, doía muito mais em mim. Quando você começa a construir em público, assim, e postar vídeo, vai ter hater, né? Não tem jeito, cara. Fala galera, Lucas, produtor do DecoCast aqui, e você está prestes a assistir nosso primeiro episódio. Nesse episódio, o Baby e o Gui conversaram com o Daniel Lima, que é fundador da Abacate Pay e fundador da comunidade Indie Hackers Brasil, por isso um dos maiores nomes da cena indie hacker brasileira. Eles conversaram sobre como transformar fracasso em aprendizado, das vantagens de construir em público, da importância de declarar o futuro e da filosofia que guia as decisões do Daniel. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Baby, sou co-founder aqui da Deco. Eu sou o Guilherme Rodrigues, sou co-founder. Esse aqui é a nossa série de podcasts, é o primeiro episódio. A gente está aqui com o Daniel, que é o founder da Abacate Pay. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Obrigado pelo seu tempo, por ter topado aqui esse primeiro episódio, essa estreia do nosso podcast. A gente Do está DecoCast, do que DecoCast, acabou de ser nomeado. A gente está para fazer um podcast há, sei lá, 200 meses. A gente só marcou e a gente vai bater um papo super solto e ver o que vai sair daqui. Tenho certeza que vai ser muito bom, porque a gente tomou um café da manhã com o Daniel e o pouco que ele já falou do que ele já construiu foi inspirador, assim. A gente estava esperando a pessoa certa, né? Aparecer para inaugurar. Exato. Daniel, conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você fez. Eu sei que você já vendeu 2 empresas e agora está fazendo a Abacate Pay. Então, vamos começar com esse resumo da sua história. Boa, pô, que honra ser o primeiro convidado aqui do DecoCast, cara. Aí sim. Quero fazer um também depois. Depois vocês me ajudam com o nome. E, bom, eu sou o Certeza. Daniel. Vendi 2 empresas, mas já tentei, assim, mais de 13 ideias fracassadas, assim. Então acho que eu mais fracassei do que, de fato, fiz alguma coisa que me deu dinheiro. Eu vendi 2 empresas posteriormente, uma chamada Voz para Vídeo e outra chamada AlertPix, uma no ramo de AI, né, era um modelo que transformava texto para áudio, e outra que era AlertPix, que era no ramo de streamer, né. E aí a gente vendeu essas duas e agora a gente está com uma chamada Abacate Pay, que é um gateway de pagamento voltado para o pessoal que é indie hacker, que está fazendo produto com AI também e quer receber pagamento sem fricção aqui no Brasil. É, Muito, muito bom. Fala um pouquinho da comunidade que você montou, né? Como é que foi isso? Você tem comunidade no Discord, tem que 10 mil developers, você falou? isso. Tudo que a gente faz aqui, na real, é com comunidade, né? Então, desde a AlertPix já era comunidade, Voz para Vídeo também comunidade, só que a comunidade que mais engajou de fato e que não tinha nenhuma empresa envolvida era a Indie Hackers Brasil, e hoje ela tá com 10 mil, que, assim, tem desenvolvedor, tem pessoal do marketing, tem pessoal de design, tem um pessoal que são de várias áreas, a maioria é desenvolvedor que quer empreender, mas tem também essa galera de outras áreas que consegue trocar essa ideia. E toda quarta a gente faz um meetup lá, se vocês quiserem um dia também ir, estão convidados, quartas às 19 horas, é no Discord. E a Abacate Pay foi montada em cima da dor dessa comunidade, né, cara? Porque, assim, receber pagamentos, não sei se vocês já tentaram com outros gateways, mas assim, é bem triste, assim, ainda mais se você é pequeno, a dor é imensa. Então, a Abacate Pay nasceu validada, eu até brinco assim. Mas como é que ela começou? Tem 10 mil pessoas agora, mas vocês, alguma hora você decidiu, vou trazer uma galera aqui indie hacker. De onde é que veio isso? Boa. A gente começou do Twitter, né? A gente vem do Twitter, assim, hoje tem muita gente que tá lá que nem tem conta no Twitter, mas a gente começou criando uma comunidade, porque assim, quando você fala, pô, eu vou empreender, acho que hoje mudou um pouquinho isso, pelo menos na minha bolha social aqui, mas antes, quando você falava, sou dev e vou empreender, o pessoal já falava, ih, esse cara aí vai vender curso, ou esse cara aí vai fazer alguma coisa errada, ou não sei, né? Então já dava uns 2 passos atrás, é que nem, sei lá, curso de fato, né? Tem cursos bons, tem SaaS bons também, e tem SaaS que é de fato para enganar as pessoas. Então, a gente tava reunindo a galera lá no Twitter e começou a postar e criar uma bolha de fato, né? Que nem tem a bolha dev, essa bolha de dev que empreende lá no Twitter. E aí,
Aí a gente falou, pô, vamos criar um Discord aqui pra gente conseguir, de fato, trocar ideia e falar e colocar a voz pra fora. E aí foi crescendo, cara. Faz um ano que a gente criou a comunidade, fez um ano agora no mês passado, em julho, e atingimos 10 mil membros, assim, né? E já foi um monte de gente contar sobre as histórias, assim, de que geralmente o pessoal começa sozinho, né? E depois vai trilhando o caminho que tiver que seguir. E tá sendo bem bacana. E o que que explica um pouco mais do Abacate Pay, como é que você vê o produto, qual foi a oportunidade que você encontrou? Fala um pouco mais desse modelo de negócio. Boa. Ah, a abacate, que nem eu falei, eu brinco que ela já nasceu validada, né? Por conta dessa parada da comunidade. Então, a dor, né? Que a gente resolveu. O primeiro SaaS que eu fiz, assim, foi o mais difícil de eu ter ideia. Mas depois disso, depois que você faz um produto, você vai vendo que tem um monte de problema pra você resolver, né? Então, por exemplo, uma ideia aqui de produto pra galera aí é. Cara, a parte do suporte é muito dolorosa ainda lá na abacate, assim, sabe? Então, a gente conseguir colocar várias paradas pra gente resolver, tipo, WhatsApp junto com o Instagram, junto com um monte de outro lugar, é informação vindo de muito Ah, lado, não. então. Isso é uma dor que a gente tem, por exemplo. Se eu não estivesse montando abacate, provavelmente eu iria montar alguma coisa nesse setor, assim, né? Que conseguisse reunir os nossos suportes. Então, tem muito problema pra você resolver, assim. Já podemos E dar uma bounty pra isso no É, DecoChat, para alguém pra fazer isso resolver pra o ele, né? Abacate Pay. Total. Suporte, me dá. dá, eu usaria com certeza, porque as soluções que tem hoje, assim, são caríssimas. Então, eu usaria, assim. E aí a Abacate Pay já nasceu validado por conta disso, porque a gente já tinha essa dor do gateway de pagamentos, e a gente viu que estava começando essa nova onda de empreendedores e que uma pessoa só consegue fazer uma solução gigantesca, assim. Foi essa nossa bet e a gente postou certo, porque hoje a maioria dos nossos clientes são assim, né? Uma pessoa só, um time super pequeno que consegue transacionar bem, assim. Óbvio, ele não vai se comparar a uma Zara, uma Riachuelo, uma Natura da vida, mas ainda assim é um bom volume transacional que juntado todo mundo dá para tocar uma empresa, que é o que a gente tá fazendo, né? E você passou Então, 1,5 milhão transacionado, né? isso, quando a gente tava conversando foi 1,5 milhão, só que, cara, graças a Deus esse mês, assim, tá sendo muito bom, assim, a gente já passou de 2,5 milhões agora, então tá crescendo bastante, assim, cara. Parabéns. Valeu, obrigado. Então, Daniel, você falou que fez 13 empresas e falhou em várias até conseguir fazer 2 que você vendeu. Mas tem muita gente que fica em dúvida qual é o primeiro passo, como é que começa nessa jornada. Então, fala um pouquinho bem do comecinho. Como é que você começou a estudar programação? Você fez faculdade disso? Você trabalhou numa empresa? Estagiou? Você já começou codando o produto desde antes de entrar na faculdade? Como é que foi? Boa. Eu comecei na área de. Eu comecei como dev, assim, né? Mas eu falo que eu aprendi a desenvolver, eu não sou dev, assim, porque desenvolver pra mim é mais uma ferramenta, saca? Eu sempre tive essa parada de empreender, pra mim sempre foi muito natural, assim. E aí todos os lugares que eu passei, eu falava, o que eu posso extrair desse lugar pra um dia eu abrir minha empresa? Então, eu já trabalhei em empresa muito grande, tipo na UOL, por exemplo, né? Eu ia lá Você no prédio começou a da trabalhar com Fama. quantos anos? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei com 17 Aí, 17 muito anos. bom, Isso. muito bom. E aí eu comecei a trabalhar numa software house aqui da minha cidade, assim, cara. Foi até E, engraçado, porque. portanto, você não estava na faculdade. Não, eu tava entrando na faculdade. Depois, um ano depois, eu entrei na faculdade, quando eu tinha 18. Foi Muito isso bom. aí. Então você já estava codando quando você entrou na faculdade. Já, já. E foi por isso que eu larguei também, porque. Isso é importante pra galera saber que você não precisa ir se preparar, você não precisa ir fazer um MBA, você não precisa. Você Começa pelo setup, precisa né? entrar no YouTube e descobrir uma coisa legal pra resolver, né? Eu tava falando, eu comecei a trabalhar com 17, e aí depois disso, eu já trabalhei com várias outras coisas antes, não só como dev, e eu já sabia que, cara, ser dev era muito bom, assim. Quando eu pegava busão e tal, tinha que ir lá pro lugar, ficava no estoque fechado, assim, trabalhando várias horas. E eu já sabia que, pô, trabalhar de casa era uma delícia, assim, sabe? E era muito bom. E eu sabia que, pô, ser dev era um mecanismo de fazer dinheiro, assim, e eu aprendi tudo pelo YouTube, tudo sem curso, assim. Tem um cara, inclusive, um abraço aí, Marco Bruno Dev, ele postou um curso que chama Curso Feliz. E eu aprendi todo do front-end, assim, com o Marco Bruno, assim. Inclusive, ele Marco odeia Bruno, você não elogios. sabia que você ia resultar um abacate pay, hein, ô Marco Bruno? Então, eu sempre agradeço ele sempre fala, não, não, foi você, mas ele tem um grande lugar aqui no meu coração no começo da minha carreira, que eu assisti o curso dele, e aí, óbvio, né, acho que o principal não é nem o curso, assim, mas depois eu comecei a aprender as coisas por mim mesmo, né, fui pesquisando e tal,
E aí eu comecei com uma software house aqui na minha cidade, no interior de São Paulo. Eu ia todos os dias pra software house. Depois eu fui trabalhando em outros lugares. Trabalhei na UOL, trabalhei em São Paulo. Aí, quando eu arranjei meu emprego na gringa, eu larguei a faculdade. E aí, anos depois, eu abri a Abacate Pay. Foi isso. Mas quando você largou a faculdade, entre você largar a faculdade e começar a primeira empresa que você vendeu, o que aconteceu? Aham. As empresas que eu vendi, na real, elas foram bem recentes, assim, né? Por mais Ah, que. E aí, tudo que eu construí, eu sempre fiz em público, assim, né? Então a primeira, na realidade, tipo assim, os primeiros 6 SaaS que eu construí, assim, fracassaram de um nível de nem não ter nenhum cliente, assim. E eu ficava me perguntando por quê, será, né? E o primeiro que eu construí em público, que eu resolvi, não, cara, eu vou postar no Twitter aqui um print, um vídeo simples depois, colocando meu rosto e explicando o que era meu produto. Era simples, cara, simples, muito simples, assim. Esse aqui é meu produto, eu tô fazendo assim, chamava Pix Minha Coffee, que era um Buy Minha Coffee com Pix. E o Buy Minha Coffee não tem nem Pix até hoje, eu acho. E muito eu fiz bom. um Pix Minha Coffee, e eu não sabia quase nada, assim, não que, né, que hoje eu seja um gênio da computação, mas eu sabia muito menos antes. E comecei a fazer o design, assim, no Figma, fiz o front, fiz o back-end e aprendi muito também. E a comunidade abraçou esse meu projeto, e a partir daí eu comecei a ganhar uma visibilidade. Então, por mais que eu não tenha ganho dinheiro com o Pix Minha Coffee, eu ganhei uma visibilidade, então, que é uma das moedas que eu acho que é mais legal, assim, né? Isso no Então, Twitter, principalmente. isso no Twitter. Isso no Você Twitter. chegou a quantos seguidores nessa época, você lembra? Cara, eu acho que, tipo assim, eu fui de uns 100 pra uns 1.500. Deve ter sido isso aí, uns 2.000. Maneiríssimo. Legal. E aí agora você tem quantos? Agora eu tô quase com 10. Muito Que bom, maneiro, muito bom. irado. E vem cá, você falou que fez um monte de coisa, não deu dinheiro e tal, mas você, previsivelmente, é um cara que tá prosperando, vai prosperar, é bem óbvio que você vai fazer dinheiro. O que que te motiva, assim? O que que orienta as suas decisões? O que que você tem de ambição para o futuro? Que transformação que você quer gerar, sabe? Cara, eu acho que uma coisa que a gente conversou bastante lá no café que a gente tomou foi sobre propósito, né? E é algo que é de fato o que a Abacate Pay nasceu pra fazer, assim, né? Então, construir em público é muito bom. Essa é a chave, assim, de tudo que eu faço, que é a construção em público. Começou com o Pix Minha Coffee e até hoje tudo que a gente faz é em público. E tem um bônus, né? Que as pessoas te conhecem, fica mais fácil você vender seu software. Mas tem uma parte que eu não sei se é negativa, para algumas pessoas pode ser, mas que eu tô construindo com o público. Então, se eu fizer alguma coisa errada, ou pisar na bola, ou só pensar em dinheiro, por exemplo, o público vai te cobrar, cara. Tipo assim, vão comentar na sua foto, vão lá mandar mensagem pra minha mãe, sei lá, que já aconteceu, tá ligado? Tipo, vão fazer coisas assim, nesse nível. Então, eu acho que ouvir a galera é uma parte muito importante, né? E. Pô, eu esqueci da sua pergunta, cara. Eu sei do que você Tava- quer, o que você quer minhas gerar no ambições, mundo, beleza. né? Beleza, é isso. E a minha ambição é isso, cara. Construir uma comunidade e começar a impulsionar as pessoas da mesma forma que as pessoas me impulsionam, assim, né? Então, o maior elogio pra mim é quando uma pessoa pega e fala assim. Quando a pessoa fala, eu gostei do seu conteúdo, gostei do seu vídeo, gostei do seu post, eu acho muito bom. Por favor, faça isso, me dá um incentivo. Mas mais que isso, eu acho que quando a pessoa fala, cara, eu vi seu conteúdo, gostei, e agora eu vou criar um vídeo parecido, ou eu vou criar um SaaS por conta disso, tô tomando uma ação aqui, e me manda. Nossa, isso pra mim, cara, até arrepia, assim, sabe? E eu acho que a Abacate Pay tem essa missão, que é deixar as coisas mais fáceis, assim. Porque quando a gente começou a criar SaaS e a gente viu que, pô, pra integrar nos outros gateways aqui, era muito burocrático, cara. Eu tinha que ter um monte de coisa, assim, eu tinha que manjar de um monte de coisa. Pô, isso já era uma barreira de entrada, sabe? Então, essa é a minha intuição, assim. Eu tenho até uma coisa que eu coloquei lá no Twitter, né? Que eu tenho a ambição de ter 100 colaboradores, ganhar 100 mil por mês e ajudar 100 pessoas. Esses eram os 3 tópicos, assim. Mas, cara, tudo isso só vai valer se eu, de fato, estiver ajudando as pessoas, assim, e ter um propósito maior, assim. Eu acho que essa é a parada. Ele fez uma declaração de futuro público, você colocou no seu Twitter isso? Eu nem sabia disso, que maneiro. Coloquei. Você Tem tem essas 3 aí? metas lá. Ele, Tem. ele tá pinado no seu perfil? Como é que é? Tá pinado, isso aí. É o primeiro tweet lá do meu perfil, tá lá. Eu Que quero contratar maneiro. 100 pessoas, Vou ganhar fazer 100 mil isso por eu vou mês. fazer isso hoje. Vou abrir um Twitter só pra isso. Você fez uma parada aí que a gente gosta muito aqui, que é vir do futuro, né? Ir no futuro e falar assim, isso aqui é o que aconteceu no futuro. E aí, porque isso aconteceu, então eu tô fazendo isso, 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 isso. Aí, ó, eu tenho 3 objetivos de vida. 100K renda mensal, impactar 100 famílias por mês, ajudar 100 pessoas por mês.
Estou longe de conseguir todos. Eu não sei exatamente como vou chegar lá, mas eu vou. Muito maneiro. Animal. Pra quem não segue aí, o Daniel, ó, tá aqui, Daniel Lima aí. E, cara, o que você sente que falta você aprender ainda? Qual é o próximo desafio pra você, assim, que você quer descobrir? Você falou que tem um monte de coisa que você não sabe ainda como chegar lá, mas você deve ter alguns faros do quais são os gaps ainda que você tem, que você quer preencher. O que tá na sua cabeça agora? Cara, eu até brinco com meus amigos aqui, com a minha família, com meu namorado, eu sempre falo assim, pô, eu sempre tive o sonho de fazer essas paradas aí que tá escrito, né? De engrandecer a vida das pessoas em algum sentido. Só que sempre foi muito distante, assim. Então, e eu acho que isso eu aprendi sendo dev, assim. Quando você ia pegar pra fazer uma task, tipo, eu ia pegar pra fazer o Pix Minha Coffee, era muito distante. Eu não sabia como é que eu ia fazer, mas eu ia, escadinha por escadinha, até o momento que eu conseguia olhar. Então agora eu acho que eu tô no momento que, tipo assim, tá ali, sabe? Eu consigo ver que tá chegando, assim, consigo. Pô, se eu continuar fazendo isso daqui, cada dia, cada semana que passa é uma bomba, assim. Às vezes negativa, às vezes positiva, às vezes uma coisa boa, às vezes negativa. Porque empreender tem muito disso, né? Tipo, um dia você cai, outro dia você já levanta muito forte e vai indo. E, cara, o que falta pra mim, eu acho que é eu continuar assim e tomar risco. Que é algo que as pessoas têm muito medo. Eu também tenho muito medo, só que eu vou lá e faço. Principalmente, acho que por eu ser novo, não ter tanta responsabilidade assim, né? Só tenho que me preocupar em comer, alimentar as pessoas que estão aqui comigo, assim. Não tenho filho nem nada, tenho 2 gatos só. Então, acho Quantos que é a anos hora você de tem agora, arriscar. Daniel? Eu tenho 23. 23. Começou com 17. Comecei com 17, isso aí. Então, Muito essa é a maneiro. hora de tomar risco, assim, sabe? Então, o que falta, eu acho que é eu não ouvir a voz do e se e só vai, assim, sabe? Eu queria que Continuar. mais pessoas pensassem como você, Daniel. Cara, é engraçado, né? O Daniel sacou um monte de coisa que a gente fala, assim, né? A gente tem esse framework de linguagem que é o Feature-Based Language, que a gente, enfim, adotou nas nossas vidas e na empresa, em todos os lugares. E a gente verbaliza muito isso, pô, declara um futuro que você não sabe como realizar, mas que te inspira e que te motiva, que seja maior que você, que passe da transformação pessoal, não é só você ganhar dinheiro, mas é você gerar uma transformação para outras pessoas, para o ecossistema, para o Brasil, para o mundo. E você sacou isso sozinho, né? Você nasceu no caldeirão dessas distinções, assim, de como criar um futuro poderoso. Você tem até um botzinho, você não criou um bot de declaração de futuro? Um agente? É interno lá pra Deco para ajudar a declarar. Posso publicar depois. Pô, você tem que compartilhar Mas isso. eu queria perguntar pro Daniel, ele já sacou essa inspiração de ajudar as pessoas, especialmente inspirar as pessoas para a ação, né? Como algo que deixa ele animado. Mas você consegue lembrar, Daniel, quando que você sacou isso sobre você mesmo? Tipo assim, foi com 10 anos, foi com 15 anos? Quando é que é o mais cedo que você lembra que você já ficava animado, ajudando os outros e fazendo eles, né, atingirem o potencial? Hã. Eu acho que veio muito da primeira vez que, tipo assim, eu me percebi como gente, que se eu não fizesse alguma coisa ia dar errado, assim, foi quando eu comecei a trabalhar lá atrás. Então, eu trabalho desde muito cedo, assim. Quando eu tinha 13 para 14, eu já trabalhava. Eu era, tipo, num buffet infantil. Aí, quando eu tinha 15, eu já trabalhava como estoquista lá, empacotador. E lá eu já percebi que, cara, tipo, as pessoas ao meu redor, a visão delas era limitada, assim, sabe? Tipo, o maior prazer da vida das pessoas que trabalhavam lá na loja de roupa comigo era tirar férias e ficar em casa, sabe? Pra não gastar. Então eu fiquei, cara, imagina eu nesse futuro, cara. Tipo, e começou a me bater um desespero, assim. Foi aí que eu comecei, de fato, a estudar mais que a escola, assim, sabe? Pô, o que que eu preciso. Que foi a época que eu comecei a aprender a desenvolvimento e etc, né? E aí eu parei de jogar um monte de coisa que eu jogava, desperdiçar o meu tempo com outras coisas e comecei a encontrar prazer nessas outras paradas. E muitas pessoas me ajudaram ao longo da minha carreira como dev, assim. Como, por exemplo, o Marco Bruno. E aí cara, o senso de comunidade dev tem muito isso, né? De ajudar o próximo e tal. Alguns não, mas a maioria sim. Uhum. E eu sempre tive muito prazer, cara, em fazer open source, ajudar as pessoas. Eu acho que sempre foi algo muito natural pra mim ajudar o próximo, né? E agora, só quando eu comecei a tomar. E eu sempre vi que, cara, as pessoas têm dificuldade de tomar ação. E eu tinha essa dificuldade também de tomar ação, né? Planeja muito e nunca faz, assim. Tem muito dev que é genial, assim. Eu acho que o cara que ele
que ele é um dev muito extraordinário e tá trabalhando numa empresa muito grande, é muito legal, show de bola, só que eu acho que ele tem mais dificuldade de começar um business do que sei lá, um Juninho que não tem muita coisa na cabeça. Porque o cara que ele é Júnior, ele só vai. Pô. E o cara que ele não é, ele fica, pô, mas cara, mas e se uma pessoa chegar aqui e atacar? Exato. São Nossa, coisa muitos. famosa que tem um monte de gente que é 2 vezes menos inteligente que você e vai ser 10 vezes mais rico porque não é inteligente o bastante para duvidar de si mesmo. Total, total. Essa inteligência de duvidar de si mesmo, ela é safada. Sim. Essa parada de prever o futuro que vocês falaram é legal também. Eu fiz um vídeo em dezembro que eu listo a cada mês desse tipo de 2025 o que eu iria fazer, saca? E quais seriam os resultados. Então, tipo, eu acertei um monte de coisa, mas eu errei um monte de coisa também, assim, sabe? Então é Isso, muito interessante. isso é muito legal, e especialmente porque você usou uma palavra que é prever o futuro, que eu queria propor uma alternativa, que é declarar o futuro. E a Aí, ó. diferença ela é sutil, mas ela é poderosa, porque assim, se você tenta prever o futuro, você, em geral, vai ter que se basear no que aconteceu antes, né, para poder entender o que repete, e aí você prevê que uma coisa vai acontecer tal como aconteceu antes, né? Mas isso também te deixa preso, né, na adjacência do passado. E quando você declara o futuro, que eu acho que é mais do que você fez do que prever, sacou? Pô, isso aqui, por declaração, é o que eu tô interessado. Aí, claro, por que você não prevê o futuro e porque não dá pra prever o futuro, um monte de coisa não aconteceu. Mas não importa, né? Porque a declaração te levou pro caminho certo. Cara, total. Aí, até o meu tweet, né? Tipo, que eu tenho 3 objetivos, eu sempre falo que eu vou, né? Que eu vou fazer. Tipo, eu não falo que é algo que, sei lá, é um desejo. Não, é algo que eu vou Vou fazer. Eu não sei tentar. como. Eu não sei como, mas eu vou fazer isso. E eu acredito muito nisso, cara. Tipo, a palavra tem poder, assim. Fale que você vai conseguir fazer e vai dar certo, cara. É Tem um cara bizarro. muito famoso que é o Yoda que ele falou, faça ou não faça, não existe tentar, né? There is no There try. is no try. E é total. Tentar ele já encerra a falta de compromisso, né? E quando você declara que você vai fazer, você descobre o caminho. O caminho, fazer qualquer coisa que não é previsível, por definição, não tem um caminho adiante, né? Você vai ter que descobrir. E fazer só o que é previsível, você acaba numa carreira em que a sua melhor alegria é ter férias, né? Então, você pegou cedo que dá para ter mais ambição e ter uma vida maior e mais maneira e mais realizada. E aí agora você quer muito ajudar mais pessoas a terem essa mesma sacada, não é isso? Foi engraçado porque eu peguei esse insight cedo e ao mesmo tempo eu peguei um outro insight e você também pegou esse insight que era de tipo, beleza, se eu for mediano, né, que nem você falou, assim, eu vou conseguir levar uma vida boa, assim, que é super legal pro resto da vida, assim. Só que, mais uma vez, quando vem um propósito, né, então, primeiro era, pô, eu vou sair desse estado que eu tô aqui, porque eu não quero que meu maior prazer seja ter umas férias e ficar em casa para não gastar muito. E ao mesmo tempo, depois, tipo, quando eu tinha 20 anos, eu já tava trabalhando pra fora, assim, então ganhando um salário legal. E eu já tinha entendido que não era tanto aquilo que me fazia feliz, assim, que eu queria tentar coisas novas e, né, empreender de fato e ajudar as outras pessoas. Então, minha vida é assim, né? Então, no mesmo momento que eu tava aqui, depois eu fui pra lá e agora eu me joguei de novo, assim, sabe? Então hoje eu tô ganhando muito menos do que eu ganhava antes, só pra empreender e tentar alguma coisa nova, assim. E tem algum lugar que você costuma tropeçar, cara? Tipo, que te tira do foco, que você costuma derrapar nessa construção? Tem algum automático, se algum jeito seu que te dá uma sabotada, sabe? Ah, eu sou muito movido por feedback, cara. Quando eu recebo um feedback, antes doía muito mais em mim. Quando você começa a construir em público, assim, e postar vídeo, vai ter hater, né? Não tem jeito, cara. Um que me pegava muito era. Não que me pegava. Não, esse era engraçado, eu não ficava triste. O cara me chamava de CEO de MEI. Eu... Aí eu falava, agora eu não sou mais CEO de MEI, eu abri uma ME. Aí eu falava isso pro cara. Muito bom. Mas, cara, hater, assim, era uma coisa que me pegava muito. Sempre tive, não tantos, mas sei lá, de É 50 que sempre foi comentários, muito um vai público, né? ser. Então sempre aparecia galera que falava mal. Muito, cara, muito. Então não tem muito o que fazer, né? Mas
Cara, esse negócio de, pô, é só ignorar, é a maior mentira que existe. Você não consegue ignorar. Você vai ficar. Pode ter 50 pessoas te falando, pô, isso aí, vai lá, vai dar certo. Se uma falar assim, patético, sei lá, você já vai ficar, pô, por que esse cara comentou isso de mim, sabe? Agora eu já não sou tanto assim. Eu comecei a conseguir conviver com isso. Mas Mas qual que é a essa era sua uma dica pra parada. quem tem esse medo e pra quem tem que lidar com isso? Cara, minha dica é para eu tenho esse medo e meu outro medo, pode não parecer, mas eu sempre fui muito falante assim, sempre consegui falar, e teve um episódio na minha vida de dev que eu sempre apresentava tipo para diretor, essas paradas assim nas empresas que eu tava, e teve um episódio que aconteceu alguma coisa assim, eu acho que uma pessoa entendeu errado o que eu falei, e cara, eu desenvolvi tipo um trauma assim, que eu não conseguia falar, sabe? Dava um branco imenso assim em mim. E eu investi em terapia e comecei a me forçar a falar em público. Tanto é que gravar vídeos também foi um mecanismo para eu me forçar a sair desse trauma. Não que seja fácil, eu senti na pele, era muito difícil, assim. Tinha vídeo que eu regravava várias e várias vezes. E minha dica é faça, mais uma vez, tem que fazer. Tem o que fazer, não tem Você não morre, segredo, né? Você é, não morre quando o cara é hater lá no comentário. Você é não, desconfortável, você fica remoendo, mas depois de 3 dias você esquece Abriu uma e o chave. vídeo fica. É. E 50 pessoas acharam bom, né? total, total. Cara, muito bom. E, e sobre o Brasil, você é esperançoso? Você acha que dá para o Brasil virar uma potência? Setor de tecnologia, tanta gente, tanto tem por objetivo sair do país. Como é que você encara isso? Você já morou fora, quer morar fora? Não, nunca morei fora. É, eu imagino que seja muito bom mesmo, né? Morar em outros lugares assim. Só que eu sou muito apaixonado pelo Brasil, sempre fui. Ainda mais porque o Brasil que eu vivo não é um Brasil muito, assim, tem vários Brasis dentro do Claro. Brasil. O Brasil que eu vivo é um Brasil do interior de São Paulo, assim. Eu moro em São José dos Campos. E aqui é uma boa cidade de se viver, óbvio. Eu saio na rua, ainda assim fico com medo, ainda assim acontecem outras coisas, assim. Mas, de qualquer forma, eu acredito muito, assim, no meu povo, acredito muito que aqui tem muito problema para ser resolvido. E acho que esse é o principal, principalmente se você quer empreender, assim, sabe? É resolver problemas, né? E aqui no Brasil o que mais tem é problema, assim, sabe? Então eu sou esperançoso. Eu acredito que, por mais que tentem nos sabotar de todas as formas, o brasileiro dá um jeito de ter alegria ali no final do túnel. E o talento, né? Você viu na sua comunidade como tem talento disponível, né? Pô, demais, cara. Demais, demais. Cara, o cara, do nada, ele tira uma ideia, assim, ou ele copia uma ideia gringa, abrasileira ela de alguma forma e ganha muito dinheiro, assim, sabe? E constrói uma comunidade junto também. Você tem um Então, time ou é só você e um co-founder? Como é que vocês estão? Como é que é a composição hoje? sou eu, o meu co-founder, que é o Chris, um abraço, Chris, e a gente tem mais 4 devs. Maneiro. E esses devs você pegou da comunidade? Já eram amigos, conhecidos? Todo mundo aqui da minha cidade, assim. Maneiro. Tem só um menino que ele é lá da Bahia, que é o Vini, e o resto é, cara, meus amigos, que eu acho que assim, antes de eu contratar alguém que era de fato, eu não conseguia contratar um dev que era no começo, tipo, muito bom, sabe? Não tinha esse dinheiro pra pagar num dev que ele merece sair do emprego dele e ir pra abacate. Então eu pensei assim, pô, beleza, o Cris, ele é o melhor dev que eu conheço, assim. E eu dou pro gasto, dá pra ir também. Então, eu já pensei assim, pô, é mais fácil, eu acho, a gente investir numa base aqui, em alguém que eu confio. Então eu peguei 3 amigos meus aqui da minha cidade, que não era muito amigo, era colega, assim, e que eu sabia que eram boas pessoas, assim. E, cara, não errei com nenhum deles, assim. Acho que todos eles não sabiam nada, assim. Eu ensinei eles desde abrir o VS Code, assim. Então, ó, baixa aqui, isso aqui é JavaScript, isso aqui é HTML. Comprei algum curso pra eles. E eu acho que por conta disso eles retribuem muito, assim, também, sabe? De, pô, que bacana, cara. Que legal, assim. E hoje eles estão mandando muito bem mesmo, assim. Consigo deixar a empresa lá, só com os meninos rodando, e eles conseguem apagar incêndio, fazer reunião com o cliente. E os devs da Abacate Pay é isso, não é só front, só back. O cara faz reunião com o cliente, faz o marketing, faz o design, cara, faz tudo. Tudo, tudo. Muito bom. Demais. É a empresa de US$ 1 bilhão de uma pessoa, né? Ela tá chegando. Ela agora Tem tem 4, 6, 5. 4. E vem cá, você tem algum próximo passo aí? Que você quer fazer alguma rodada, quer levantar dinheiro? Vocês estão bootstrap? Como é que tá
Não sei se você quer abrir isso também pra galera, mas. Claro, claro. Isso é sempre. A gente sempre conversa, tudo que a gente conversa da Abacate Pay é público, assim. Então, até mesmo essa parada de levantar capital, né? Era uma dúvida muito grande nossa, assim. É, porque, assim, dinheiro é bom, né? Mas também tem os colaterais, assim, de você pegar dinheiro, principalmente se você só vai ao mercado e não sabe de quem você tá pegando dinheiro. Então, esse era um medo muito grande nosso, porque, cara, tudo na minha vida é abacate, ó. Meu quarto tem abacate aqui por todo lado. Todo mundo, na hora que me vê na rua, pergunta, não é nem mais se tá tudo bem, e abacate, como é que tá? Porque eu posto muito sobre isso, né? Minha vida inteira gira em torno disso, eu tenho muito carinho por isso. Então eu tenho muito medo de alguém chegar e estragar tudo, assim, fazer assim, ó. Então, agora, o meu intuito, né? Eu postei um vídeo na segunda-feira passada, né? Fazem 7 dias, pra eu conversar com a galera, assim, Por com causa várias pessoas. desse vídeo, a gente tomou café da manhã no dia seguinte. Total, Normal. total. E aí eu já tive mais um monte de call, cara. Eu marquei 31 reuniões. Então, Muito bom. Que isso. e aí eu tô Demais. conversando, tipo, conhecendo muita gente, assim, muita gente mesmo, assim. E tá sendo muito legal ter diferentes visões, assim, sabe? E pra eu montar a minha própria no final ou no meio disso, né? Então, respondendo sobre esse processo de levantar capital, ainda é uma incógnita, mas a gente sempre tenta atender mais pelo, pô, se der pra fazer bootstrap, por que não seguir assim, sabe? Porque essa é o nosso lema, assim. Você consegue fazer as coisas sozinho, sem levantar capital se você quiser. Então, a gente tenta sempre optar por isso, assim. A não ser que a gente tenha um objetivo maior, muito grande e que precise de fato de capital, aí sim a gente vai ao mercado. Mas por enquanto a gente tá mais conversando e expandindo o abacate, assim. Ainda mais essa Acho área de que, fintech é muito dinheiro que rola, né? Tem que ter. acho que um conceito que a galera faz incorreto, né, de ganhar dinheiro com software em geral, é esse 8 ou 80, né? Ou eu tenho um emprego previsível, estável e tal, ou eu tenho que fazer uma startup que vai porrar e vai dar 1 bilhão. Isso não é verdade, né? Se você empreender e fazer algo que não dá 1 bilhão, ou seja, não precisa de um VC, não precisa de investimento para crescer, mais que dá dinheiro e resolve problemas de um público fiel, você provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que no seu emprego, né? E com certeza absoluta vai ganhar mais experiência e mais relevância. De forma que, se você quiser voltar para o emprego, que você não vai querer, né? Você vai ser uma pessoa mais desejável, né, pro mercado. Então é importante esse vocabulário de que não precisa de VC para começar uma ideia. Pelo contrário, né, muita gente usa isso como muleta, né, para enrolar e não fazer. Aí, não tô fazendo a minha Não tem empresa porque dinheiro. ninguém me deu US$ 1 milhão. Assim, cara, você não precisa de US$ 1 milhão, você precisa entrar no DecoChat ou em qualquer ferramenta de vibe Conectar com coding, o Abacate Pay. conectar com a Abacate Pay e começar a ganhar dinheiro, cara. Cara, tem exemplos disso já. Tem uma menina lá da comunidade, a Sabrine, ela é de marketing, assim. Ela não sabia nada de código. Começou a usar Lovable, N8N também, conectou com a API lá, com as APIs do governo que ela tinha e fez a Plink, que é a plink.com.br, que é um aplicativo que ajuda as pessoas, né, as meninas a saberem se quem ela tá saindo é um red flag, né, se já bateu em mulher ou tem alguma coisa assim nesse sentido. E, cara, ela fez um mó dinheiro sem saber programar nada, assim, sabe? Ela tem muita dor de cabeça, e aí agora sim que ela validou a ideia dela e que de fato fez tudo que ela tinha que fazer, o plano dela é pegar capital, porque tem isso lá no roadmap dela, ela quer fazer um app, fazer outras coisas, e beleza, serviu, entendeu? Todo esse contexto serviu para ela fazer algo de início e depois, né, começar a de fato expandir a empresa dela. Então acho que você começar uma empresa só com PPT, dependendo do que você está fazendo ali, pode não ser mais uma desculpa, né? Dá para você fazer alguma coisa do zero ali em poucas horas. É mais fácil fazer um protótipo do que um PPT agora. Total. Total, cara. Muito bom. Mas. Acho que chegando aqui já para um encerramento, eu queria perguntar uma coisa mais filosófica para você deixar pra gente, que é: qual foi o seu maior aprendizado esse ano até agora que você, pô, realizou uma coisa assim e que você acha que pode ser útil para mais gente? Pô, deixa eu dar uma pensada. Maior aprendizado. Foram tantos, cara. Esse ano eu aprendo tanta coisa. Ano bom, Acho que né? essa. Foi, cara. Graças a Deus. Tá Pode sendo ser um essa ano bem, semana bem também. interessante.
Boa, acho que é essa parte. Mas eu acho que é essa parte que, de fato, arriscar, assim, sabe? Essa foi a coisa que eu mais aprendi esse ano, que eu já tinha como filosofia antes, mas esse ano eu fiz muito mais de arriscar, de fato, as coisas, assim, e dar all-in, e principalmente usar a Abacate, usar a minha empresa pra conhecer pessoas novas. Porque, cara, contato é tudo, assim, sabe? Você pode ter a melhor empresa do mundo, se ninguém conhece a sua empresa, se você não tem nenhum contato, é muito difícil você dar certo. E você pode ter a pior solução do mundo, se muita gente conhece. Tipo assim, Conhecemos bem esse caso, né? a frase que eu utilizo é: a Virgínia, ela tem mais chance de fazer um SaaS bem sucedido do que você, tá ligado? Total. Muito Pensa, bom. pensa que a Virgínia vai vender um SaaS, ela só fazer um stories, cara. Pronto, tá aqui, ó. 3 milhões, sei lá, 20 milhões de pessoas já vão acessar Distribuição, né? Total. Então é isso. Muito bom. E para isso, construir em público, que, aliás, eu queria, não consegui falar isso na hora, mas é genial que o Daniel, lidando com a limitação dele de falar e se Se tornou um forçando a comunicador. falar, isso foi uma das coisas mais importantes para a carreira dele dar certo, né? Total. Cara, que é uma metáfora perfeita de como funciona a vida. A gente evolui olhando para o problema, para a dor, para a limitação, que é uma coisa desconfortável, que dá vergonha, que dá remorso. Você fala, pô, eu sou ruim nisso, pô, eu fiz uma merda. Desculpa, minha mãe fala que eu não posso falar palavrão no Eu vou falar podcast. porra, merda, à vontade. Ela fica chateada. Eu errei, e aí a gente não gosta de olhar para isso, né? Fica inventando história, não fui eu não, né? E é quando a gente olha para esse problema e vai, não, eu vou fazer vídeo porque eu tenho nervoso de falar. Aí é uma parada que unlock um monte de benefícios. Às né? vezes você nasce sem as melhores condições, melhor contexto, né? Mas justamente porque você não tem melhor contexto, melhor condição, que pode ser uma unfair advantage para você poder lidar com isso, né? Senão você Total. ganhasse tudo de mão beijada, não ia fazer porra Você não nenhuma. tem que evoluir, né? Você não tem Evoluir. que se superar, né? A vida é essa superação. né? Exato. Às vezes tipo, é fácil falar do passado, assim, né? Pô, eu fiz isso e tal. Só que, cara, eu tô constantemente fazendo isso. Então agora eu quero. Uma coisa que eu tenho muito medo, que eu não me vejo fazendo, é palestrar. Eu acho que eu vou subir lá, vou começar a tremer. Então agora eu já tô submetendo em várias palestras pra eu Você ir já vai no, esse ano, hein? no nosso evento, né? Dia Dia 8. 8 Vou. de setembro, Deco Day, você vai estar no palco lá falando um pouquinho. Vou, com certeza, vou. Já tô falando com o pessoal do Front in Sampa, no Front in Floripa também. Vamos ver se eu consigo palestrar lá. E a primeira coisa que eu vou fazer é falar assim: eu estou super nervoso, vamos falar sobre alguma coisa aqui. Entendeu? Pra já matar. E é isso, cara. Você tem que ir tem que ir fazendo, assim, sabe? Uma hora esse medo vai diminuindo um pouquinho. Muito bom. Demais, muito bom. Alguma consideração final? Não, eu tenho uma curiosidade grande de onde vem esse abacate, esse mascote aí. Esse aqui, cara, É. abacate é a fruta do momento, né? Abacate capivara, você pode ir em qualquer loja de souvenir aí que vai ter um abacate, assim. Então, Demais. e isso é legal que eu recebo muita coisa de abacate. Tudo que alguém Tá em vende todos os abacate lugares, compra, né? dá pra mim. Total. Irado. A gente também adotou a capivara por isso. Capivara por isso, exato. Muito bom. Capibara. Capivara e abacate, inclusive, tem tudo a ver. Muito bom. Sensacional. Pessoal, conversamos com o Daniel. Daniel, obrigado pela sua participação. A gente vai se ver no Deco Day, do nosso evento, dia 8 de setembro, aqui em São Paulo. Eu tô no Rio, né? Mas vai ser lá em São Paulo, eu tô acostumado a falar aqui. Cara, vai ser muito bom o papo lá também. Espero que o pessoal possa compartilhar, contribuir, fazer pergunta. Obrigado. Não sei se o Gui quer falar alguma coisa. Não, espero que esse seja o primeiro papo de muitos. Queremos chamar também o seu co-founder aqui, quando ele puder. E muito obrigado por participar. É isso, obrigado. Eu que agradeço o convite, galera.